Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho àqueles que não o conhecem. Meus irmãos, segue para vocês o estudo que foi ministrado por mim no sábado passado. Ele fala a respeito de não perdermos a nossa coroa. Amém? É um estudo profundo da palavra de Deus e eu espero que os irmãos venham a ser edificados por esta palavra. Graça e paz, irmãos, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos vocês estejam com o coração bem aberto, com muita paciência, porque hoje o estudo é forte. Eu vou pedir para a irmã Ruth fazer essa primeira oração. Irmã Ruth, não tenha pressa de terminar de orar. E eu peço que você coloque nessa oração a Gi e a família dela. E também o trabalho de amanhã, tá bom? Amém, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs amados do Senhor. Uma noite gloriosa de nós estarmos colocando o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, né? Para que tudo que for necessário em nossa vida nos seja acrescentado. Espiritualmente, a graça e o poder de Deus para nós termos força para lutar e vencer este mundo, né? Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Pai querido, Pai amado, eu peço perdão pelas nossas falhas e apresento a Ti, Senhor, neste momento, Pai amado, para dar início a esse estudo abençoado com as riquezas do teu reino que vem para nossas vidas, meu Pai querido. Apresento a Ti a vida da irmã Cibele, o coração, a mente, o viver, o caminhar da Tua filha, meu Pai querido. Aplaca toda a fúria, todo o levante das trevas, tudo que contraria a Tua verdade, a Tua justiça, meu Pai querido. Dê vida de saúde, entendimento, cada vez mais discernimento, autoridade, poder, meu Pai querido, para a Tua filha, meu Pai amado, manifestar a Tua graça, o Teu poder, meu Pai querido, como uma discípula do Senhor, como uma filha escolhida, meu Pai querido, para abençoar a Tua igreja, para a salvação das almas, meu Pai querido, para a semeadura da semente do Teu reino, meu Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa, Pai amado, o estudo e cada vida que está aqui nesta noite. Nossos pastores, pastor Luiz, pastor Glauber, todos os pastores que se empenham estar partindo pão com singeleza no coração, junto com os teus pequeninos, meu Pai querido. Abençoa a vida de cada irmão e irmã que está aqui neste momento, que deixou as coisas do mundo e que coloca em primeiro lugar, meu Pai. Abençoa cada vida, cada mente, cada coração. Aplaca, Senhor, as dúvidas, os questionamentos, Senhor. Tira do nosso coração, Senhor, coisas que não têm agradado a Ti. E manifesta a grandeza do Teu poder em nossos corações, meu Pai querido. Manifestando o poder da Tua graça, Senhor. Para que nós possamos ter força, coragem, paz, mansidão, fé, determinação, obediência, para nós determinarmos e vivermos tudo que é santo e verdadeiro. E peço que o Senhor também derrame suas bênçãos sobre a família, Senhor, do irmão que partiu, do filho escolhido do Senhor, que está na glória contigo, meu Pai querido. Abençoa a irmã Gislene, abençoa a mãe, cada membro dessa família, Senhor, consolando os corações, trazendo a tua paz, o teu consolo. Mas uma flor do teu jardim foi colhida, meu Pai querido, mas que tudo isso seja para a tua honra e para a tua glória. Dê força, Senhor, para cada coração. Consola, meu Pai querido. Consola os seus pequeninos, meu Pai. E abençoa, Senhor, o evangelismo que nós iremos fazer amanhã em Extrema, ali no parque, para com as vidas, meu Pai querido. Será o Senhor que irá trazer a vida de cada jovem ali para matar a sede, Senhor, para ser alimentado pela Tua palavra, meu Pai querido. Esteja, Senhor, com o Seu Santo Espírito na frente, cuidando de tudo, cuidando de cada um, cuidando do pastor, de todos que vierem do ABC e todos que estão aqui em Joanópolis que irão participar, meu querido. Dê força, coragem e determinação. Abençoa a vida, Senhor, no hospital do seu Roberto Lopes, meu Pai querido. Abençoa a vida dele, Senhor, ele está no estado ali, Senhor, só pela tua misericórdia. Visita ele neste momento, visita a pequena Rebeca ainda, Senhor. Ela precisa de ti.
Pai amado, eu lanço sobre ti, Senhor, toda a necessidade dos teus pequeninos, toda a necessidade das tuas crianças que estão nessa terra, meu Pai querido. No nome santo do Senhor Jesus, meu Pai querido, opera na grandeza da tua justiça, do teu querer, do teu agir, do teu efetuar, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. E a todos que irão ouvir depois esse estudo, meu Pai querido, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. E obrigada, Pai amado. Amém. Glória a Jesus. Eu quero agradecer cada um dos irmãos que estão presentes e aqueles que vão ouvir depois o estudo. Quero agradecer por vocês terem aceito o convite. Como eu disse antes, o estudo tem uma importância muito grande, porque nós estamos vivendo dias urgentes, né, irmãos? Então, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos dá, não dá pra gente ficar deixando para depois, porque a gente precisa colocar em prática hoje, né? E aí, antes de começar o estudo, eu tenho aqui algumas considerações a fazer. Eu queria pedir para os irmãos, excepcionalmente nesse estudo, não colocar aquelas definições de dicionário, amém? Outra coisa também que eu queria pedir é que, se tiver algum irmão que quiser fazer algum comentário a respeito do estudo, ficar na dúvida de alguma coisa que eu vou dizer aqui, quiser conversar comigo, por favor, me chame no privado, ok? Para conversar. Esse estudo, ele é um pouco polêmico e, assim, no sentido de que ele pode dar a entender alguma coisa. Então, para que a gente não gere nenhuma polêmica no grupo, nenhum desconforto para outros irmãos, então eu peço que, se alguém tiver alguma coisa para falar, venha me chamar no privado, tá bom? E é isso. O estudo, irmãos, a gente vai falar sobre espírito contrário ou espíritos contrários, tá? E esse estudo, ele tem o objetivo de abrir os olhos para que os nossos irmãos não voltem atrás. É um estudo Amém? Difícil de digerir, né? Vai ser difícil de digerir, tanto quanto vai ser difícil para falar. Mas, irmãos, a gente não precisa apenas de coisas que nos fazem sentir bem, né? Na palavra de Deus. Ah, que lindo esse estudo bíblico, que maravilhoso, que gostoso é saber que Jesus me ama. A gente às vezes também precisa de algumas correções, né? E a correção, ela vem para quê? Para trazer cura, né? Se a gente andasse só pelo caminho certinho, a gente não precisaria de correção. Mas como às vezes a gente erra, a gente precisa de uma correção ou outra, né? O livro de Hebreus vai falar sobre isso, né? Enfim, então eu gostaria que, ao invés de as pessoas ouvirem esse estudo e tomar como uma coisa ruim, ouvir, refletir e tomar como uma oportunidade de mudança. Amém? Para quê? Para não deixar a sua coroa, tá certo? E aí, eu gostaria de começar esse estudo bíblico fazendo uma reflexão. Eu sei que aqui nesse grupo não tem um dos irmãos que não seja fã do apóstolo Paulo, né? A gente aprende muito com ele. E a gente ama as palavras de Paulo. Mas nós amamos ele dessa maneira porque nós estamos longe. Porque seria muito difícil amar Paulo se estivéssemos perto dele. Eu vou explicar por quê. Eu tô falando isso porque
Paulo, né, não deixava a coisa correr solta, né? Ele não deixava o pecado entrar no meio dos irmãos. E quando ele falava com os irmãos, quando ele escrevia para os irmãos, né, ou falava, enfim, ele falava com toda a ousadia, né, para que os irmãos vivessem no evangelho. Então, irmãos, se a gente for pensar bem, será que a gente conseguiria ser discípulo de Paulo? Eu acredito que muitas vezes não. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes é difícil as pessoas amarem a Cibele, é difícil amar o Glauber, é difícil amar o pastor Luiz. Por quê? Porque, pega no pé, fala, chama atenção, né? Isso e aquilo, enfim. E Paulo, que era tão incisivo, que gostava ali da coisa certa, né? Com ele, olha, ou caminhava certo ou nada feito, né? Então, Paulo sabia que a salvação de muitos dependia disso, né? E ele sabia que ele recebeu o ministério dele pela graça, mas que ele não poderia exercer o ministério dele se tivesse bagunça. E uma coisa muito interessante, irmãos, para a gente pensar em como era difícil para aqueles irmãos, é que o apóstolo Paulo, muitas vezes ele escrevia uma carta para uma igreja local, né? Aos santos de Corinto, vamos dizer. Tá escrevendo lá. E aí ele colocava o problema que a pessoa estava, né? Olha, você está caminhando torto, assim, assim, assado, e ainda colocava o nome da pessoa. E a carta que ele estava escrevendo não era só para a pessoa, era para ser lida pela igreja toda. Ainda depois, ainda ia passar para outros lugares, para outras igrejas locais. Então, pensa, irmãos, se era muito fácil para eles, né? Não era nada fácil. Irmãos, a minha mãe comentou aqui que o áudio tá baixo, mas eu não sei se é o áudio ou se é a minha voz, porque eu estava resfriada e a minha voz tá um pouco detonada. Vamos lá. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Amém? Não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Amém. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando de algo que ele vivia, né? Ele não ensinava algo que ele não vivia. Então, vamos lá, começamos por aí. Ele estava ensinando que quando for necessário, precisa admoestar os desordeiros. Como será feito aqui hoje? Por quê, irmãos? Por que ele fazia isso? Porque pela desordem entra o espírito maligno. E de que desordem ele está falando aqui, irmãos? Eu começo a perceber que o espírito maligno ele entra no grupo por conta da desordem na vida de alguém, de uma, duas, três pessoas, enfim. E aí começam a entrar esses espíritos malignos e começam a trazer contendas, confusões, falatórios profanos. Essas coisas a gente vai ver durante o estudo aqui, tá certo? E então, o apóstolo Paulo está falando aqui para admoestar os desordeiros. Para quê? Para que não entre um espírito contrário
no meio dos irmãos. Porque se entrar, vai corrompendo, minando, vai fazendo um ou outro esfriar, vai fazendo um ou outro se apartar. E isso, de maneira nenhuma, é bom, né? Então, quando ele fala para admoestar os desordeiros, ele está falando para fazer os demônios caírem por terra. Tá certo? Então ele fala aqui: e consolei-os de pouco ânimo, porque ele consolava, né? E ele fala aqui: sustenteis os fracos, porque ele sustentava. E ele fala tudo isso e ensina a fazer, né? Ensina os irmãos a fazerem o mesmo, tá certo? Agora, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí em 2 Timóteo, capítulo 2, então, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14, diz assim: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Muito bem. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, né? Essa carta, Paulo está ensinando muitas coisas para Timóteo, porque ele vai assumir ali uma igreja local, certo? Então, ele tá ensinando assim: Timóteo, você vai precisar exortar, você vai precisar advertir, né? Para que não tenham palavras que trazem contendas. E eu gosto muito de observar nesse versículo aqui que Paulo não fala assim: Timóteo, não tenha palavras de contendas. Paulo fala assim: Timóteo, exorte que não haja palavras de contenda no meio dos irmãos, porque ele conhecia Timóteo. Ele sabia que Timóteo não era disso, né? E aí, então, ele está preparando Timóteo como um líder. Timóteo, você como um líder, vamos dizer, no tempo de hoje, você como você está começando agora como um pastor, vamos dizer, né? Você vai fazer isso, ó. Isso. Entendeu? Ele tá fazendo isso nessa carta. E aí, ele explica aqui, muito bem explicado, que precisa exortar, advertir. Essas palavras eu tirei lá do interlinear. Tá bom? Aqui ele diz, ordenando-lhes, né? Mas lá na interlinear tá dizendo exortar, advertir. Que não tenham palavras que trazem contendas. Por quê? Porque o único propósito destas palavras é perverter quem ouve. Então veja, irmãos, quando há palavras que trazem contendas, elas não vêm com outro objetivo senão corromper, senão perverter. Então, olha só, o que eu quero que vocês entendam é que Paulo não fazia aquilo por gosto, ele não gostava de brigar com as pessoas, ele não gostava de chamar a atenção dos irmãos, assim como ninguém gosta. Eu não gosto, meu pai não gosta, ninguém gosta. Por que é necessário fazer isso? Porque existe um risco de condenação. É por isso que hoje eu trouxe uma palavra que diz assim: não perca a tua coroa. Não perca a tua coroa. Eu esqueci de dizer atrás, eu passei por uma determinada situação e conversei com Jesus a respeito dessa situação e dessa pessoa que me causou uma situação. E perguntei para Jesus, eu falei assim, mas e aí, Jesus, o que está acontecendo, né? Conversei com ele um determinado tempo e naquela mesma noite ele me deu um sonho. E no sonho, a pessoa pegava a coroa que estava usando e simplesmente ela deixava a coroa no chão. E a coroa ficava assim num lugar
onde qualquer pessoa poderia passar, pegar ou pisar em cima ou fazer qualquer coisa. A coroa estava desprezada ali. E, enfim, o sonho continuava e, assim, aconteciam várias coisas, mas o mais importante aqui para ser falado nesse momento, o mais relevante para isso, é que Jesus me mostrou pessoas deixando suas coroas. E, gente, não dá pra gente nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Nós trabalhamos por todos esses anos buscando o Senhor Jesus Cristo. E agora, nos últimos dias, a gente pegar a nossa coroa e desperdiçar, desprezar aquilo que Jesus deu para nós, é muito triste, né? Então, irmãos, eu gostaria que vocês entendessem que o apóstolo Paulo fazia aquilo de olho na salvação dos irmãos, assim como nós precisamos também ajustar as coisas de olho na salvação dos nossos irmãos. E é por causa disso que a gente precisa conversar bastante. Eu disse para vocês, hoje, né, que aqui o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo, né, como um líder. Olha, ô Timóteo, se você vê rebarbas, vai lá, pega o seu instrumento lá e tira as rebarbas, né? Pega a sua tesoura, sei lá, seu alicate, vai lá e corta aqui, corta ali, corta aqui, né? Então, é a mesma coisa que Paulo chegasse hoje pro pastor Luiz, pro pastor Glauber, para mim, pro irmão Vantuir, e chegasse e falasse assim: olha, vocês estão vendo, ó, não deixe o grupo, não deixe nascer no grupo ervas daninhas como palavras que trazem contendas. Não deixe isso acontecer. Por quê? Porque senão vocês vão ver pessoas se perdendo. Então a gente percebe, né, irmãos, o cuidado que Paulo tinha com as vidas, porque ele precisava preparar, ele mesmo fala isso, que ele precisava preparar uma igreja imaculada, uma noiva, né, para Cristo, né? E esse é o ministério que Jesus nos deu também. Nós, claro que eu, muito pouco, mas assim, mais pastor Glauber e pastor Luiz, temos essa incumbência, né? De cuidar dos irmãos, de orientá-los para que possam estar Vamos abrir a nossa Bíblia agora, né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vocês lembram que eu falei para vocês que, olha, será que a gente iria amar Paulo se estivesse perto dele? Se vivesse no mesmo tempo que ele? Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais Fígelo e Hermógenes. Muito bem. Então, olha só, irmãos, da igreja que estava reunida na Ásia, todos os irmãos se afastaram do apóstolo Paulo. Por quê? Duras palavras, Paulo. Ô, Paulo, pega leve, Paulo. Né? Mais ou menos por aí. E aí, irmãos, eu até escrevi aqui um exemplo interessante, que é um exemplo que as pessoas se arrepiam muito quando se fala, né? Ah, a mulher deve ser boa dona de casa e o marido deve ser o mantenedor da casa. E eu quero dizer a vocês que não foi o meu pai quem escreveu isso, né? Ele fala bastante sobre isso. De vez em quando eu falo também, né? Fiz uma série de uns devocionais há uns tempos atrás que falou bastante sobre isso. Mas foi o apóstolo Paulo quem escreveu sobre isso. Foi ele quem disse sobre isso, né? E isso, irmãos, irrita as pessoas de uma tal maneira que muitas vezes elas preferem sair de perto da gente.
né? Sair do nosso meio, sair de perto, enfim. E por quê? Eu estou usando um exemplo só, mas poderiam ser vários exemplos. Por quê? Isso se chama, irmãos, preguiça espiritual. Sabe quando a pessoa sabe que ela está errada e ela não quer mudar? Ela quer continuar no erro? Então, é uma preguiça espiritual. E aí, irmãos, está o problema, porque são coisas que às vezes na mente da pessoa, ah, não, tá tudo bem, eu tenho a graça, mas não tá tudo bem. É uma brecha pela qual entram os demônios, pela qual vai gerar coisas, palavras ruins, vai gerar falatórios ruins, vai gerar muitas coisas ruins, além de trazer maldição para a vida da pessoa, porque a pessoa está andando desconforme a palavra, né? Ainda vai trazer espíritos contrários para dentro do grupo. Então, irmãos, vamos só analisar uma coisa aqui. A pessoa recebe uma palavra como essa: olha, a mulher tem que ser boa dona de casa e o marido tem que ser o mantenedor de casa. Não significa que a mulher não pode trabalhar fora, não significa que o marido não pode ajudar a mulher. Não é isso. As coisas precisam ter os seus papéis bem definidos dentro de casa, para que a gente não tenha maldição sobre a vida da gente. A Bíblia é clara em dizer, certo? Mas muitas vezes a pessoa recebe uma palavra como essa e ela tem duas opções. Ou ela muda, né? Pede para Jesus: Senhor, me ajuda, como que eu faço? Eu preciso viver a tua palavra né, e começa a ajustar as coisas dentro de casa. Ou ela se fecha e se esconde. Não, estão querendo se meter na minha vida. Eu não vou deixar se meterem na minha vida. Então, gente, presta atenção, porque está acontecendo nesse momento uma preguiça espiritual. E há, por trás disso, uma maldição. Tem pessoas que não percebem que dentro de seus lares há espíritos malignos de miséria, de muitas coisas, e que precisam acertar as suas vidas para que as maldições sejam quebradas e os falatórios e as mentiras caiam por terra. Então, meus irmãos, a mesma misericórdia que eu vejo na vida de Paulo, falando com cuidado para os irmãos não se perverterem, eu falo hoje para vocês aqui. Arrume a sua vida. Não perca a coroa. Eu tô me arrepiando no que eu tô falando. Irmãos, vocês não têm ideia da luta que foi dentro de mim para trazer esse estudo bíblico. Vocês não têm ideia. Eu pensei 10 milhões de vezes se eu traria ou não traria esse estudo bíblico. Mesmo depois que eu mandei a mensagem para vocês. Até que eu recebi uma mensagem do meu pai, ele falou assim: Cibele, vai e prega. E ele nem sabia o que eu ia pregar. Enfim, as coisas que eu vou dizer aqui para vocês, que aconteceram, ninguém sabe. Só eu sei. As coisas que eu vou dizer aqui para vocês, eu não comentei com o meu pai, não comentei com o pastor Glauber, não comentei com ninguém. Mas, em poucas conversas, eu vi que eles também perceberam que existem espíritos contrários no meio de nós. E eu tenho certeza que nós estamos em concordância com o que está sendo falado aqui. Então, por causa assim, do reino espiritual, nós temos a palavra. E ter a palavra é uma oportunidade. Então, aproveite que você tem a palavra.
Sabe, a gente não pode permanecer no erro. A gente precisa ouvir a palavra e colocá-la em prática. E basta a gente lembrar do exemplo da mulher de Ló, né? Que Jesus falou, né? Olha, ela amava demais a vida dela, né? Então, olha para o exemplo dela. E Jesus falou isso remetendo ao fim, né? Ele falou isso falando dos dias do arrebatamento. Então, não fique amando demais a sua vida, mas procure amar a palavra de Deus, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá bom? Agora nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 17. Irmãos, não tem problema vocês colocarem aí um amém, tá bom? Então Não tem vamos lá, problema 2 nenhum, Timóteo, tá capítulo 2, versículos 16 e 17, dizem assim: Mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Muito bem. Então, veja só que mais uma vez o apóstolo Paulo está falando de pessoas que tiveram atitudes, né, que eram seus discípulos e tiveram atitudes contrárias, ouviam a palavra e tinham atitudes contrárias, como por exemplo o grupo da Ásia, que o grupo todo se afastou dele. Não, não quero saber de Paulo. Não, Paulo, não vem mais aqui, não quero mais você na minha casa, né? Coisas assim. E aí aqui o apóstolo Paulo então fala de falatórios profanos. O que são falatórios profanos? Bom, eu fiz uma live há umas semanas atrás que foi. Tentar lembrar o nome que eu esqueci. Ai, ai. Peraí, eu vou tentar lembrar e depois eu falo. Falou a respeito de como uma pessoa que tem uma amargura contra um irmão, como ela pode disseminar essa amargura, né? E o falatório profano, ele é um exemplo disso, né? São falatórios cheios de pecado, falatórios que produzem o quê? Tá escrito aqui, né? Produzirão maior impiedade. Então, produzirão mais pecados ainda. Ou seja, vamos dizer assim: ah, eu tô com raiva do Cláudio. Eu chego para minha mãe e começo a falar no ouvido da minha mãe. Mãe, o Cláudio me fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Obviamente, a minha mãe vai ficar com raiva do Cláudio. Ela não vai nem querer saber se tinha motivo para isso, se não tinha, ou enfim, ela simplesmente vai ficar inflamada contra o Cláudio. Então, irmãos, esse é um exemplo, né? Tem falatórios cheios de veneno, né? Cheios de amargura, entre tantas outras coisas. Isso produz o quê? Produz que mais pessoas estejam também no pecado. Então, a amargura de um vai inflamar o outro, que vai inflamar o outro, que vai inflamar o outro. E aí, muitas vezes, estão várias pessoas envolvidas na história. E, às vezes, a pessoa que cometeu alguma coisa lá no começo nem sabe o que aconteceu, nem sabe por que está acontecendo aquilo, né? Quando a palavra de Deus diz que quando um irmão fez alguma coisa contra a gente precisa ir primeiro nele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Falatórios profanos. Se o irmão Vantuir fez alguma coisa, vamos dizer, contra a Lude tem que chegar para o irmão Vantuir e conversar com ele. Não falar para a Lohane, para a irmã Valdete, para mim, para o meu pai, não assim. Falar para a pessoa primeiramente, né? A palavra de Deus fala isso.
Então, irmãos, para quê? Para que não haja uma disseminação. Eu dei o exemplo da amargura, mas é um exemplo, né? Falatórios profanos é falatório que produz pecado, tá certo? Então, qualquer tipo de falatório, né? Paulo passou por isso, então, né, irmãos? Como ele está escrevendo aqui, como ele deixou escrito aqui, ele passou por isso. E nós passamos também, né? Mas quem é que faz isso, irmãos? Se o apóstolo Paulo nos ensinou que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, quem faz essas coisas é um espírito contrário à palavra sã que nós pregamos, que o apóstolo Paulo pregava e que nós pregamos. Porque a palavra que nós pregamos, ela mexe com o inferno. E o inferno se levanta, né? E aí se levanta muitas vezes usando pessoas e situações, né? Para nos deixar chateado, para nos deixar abatido, para nos deixar aflito e tudo mais. Muito bem. Então, vou contar aqui para vocês alguns fatos que aconteceram e num primeiro momento eu achei assim, bom, essa pessoa tá com raiva de mim, então deixa, vai passar, né? Mas depois eu percebi que não era raiva de mim, porque não foi só comigo que aconteceu. Eu vou contar para vocês, vocês vão entender. Bom, eu tenho soltado alguns devocionais e até mensagens no grupo, e eu percebi que algumas pessoas, ou enfim, se ofenderam por causa do que foi falado. Enfim, antes que alguém se ofenda com algum vídeo, algum devocional, alguma coisa, eu peço que verifique se está escrito na Bíblia. Se não estiver escrito na Bíblia e estiver fazendo devocional ou mensagem ou alguma coisa, aí você tem todo o direito de ficar bravo comigo, ok? Caso contrário, não fique bravo comigo, tá certo? Vamos lá. Eu só tenho um devocional que o título foi A Decisão Certa. E esse devocional, meus irmãos, falava sobre ser honesto, sobre trabalhar, sobre não ficar na dependência de alguém pagar as suas contas, né? E eu até comentei lá no devocional que é claro que isso diz respeito a pessoas que têm saúde, né? Não pessoas que, por exemplo, passam igual, nós levantamos ofertas aqui para ajudar a nossa irmã que teve doente, que passou bastante tempo de cama e tudo mais. Não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando de pessoas saudáveis, ok? Pessoas que têm condições de trabalhar. E aí, então, a palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar com as nossas mãos, fazendo aquilo que é honesto. E a palavra ainda vai dizer que se nós fizermos isso, a gente vai ter para nós e ainda para ajudar alguém. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Enfim. E aí, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo assim, ó, não fui eu que saí com isso. Foi a Bíblia que saiu com isso. Tá certo? E aí, irmãos, no mesmo dia, eu ouvi assim, olha, há pregadores que se acham muito santo. E eu sei que este comentário já estava sendo feito pelas minhas costas, né? Já há algum tempo, a meu respeito. Mas, como eu disse para os irmãos, quando eu escutei isso, eu falei, a pessoa está amargurada. Então, eu vou deixar e essa amargura vai passar. Mas né? assim, tudo bem. Quando eu fiz esse devocional sobre trabalho, eu não fui hipócrita. Eu trabalho, né?
preparo as minhas aulas, eu dou as minhas aulas, eu ganho meu trocadinho. Eu, assim, não por orgulho, mas eu vou dizer a vocês que eu não preciso chegar para o meu pai e pedir: pai, me ajuda a pagar a conta da minha casa. Não preciso chegar para o meu sogro e falar: por quê? Porque meu marido trabalha, meu marido sustenta minha casa, né? Enfim. E meu marido me ajuda? Sim, ele me ajuda. Porque, irmãos, é muito difícil uma mulher ter tempo de fazer tudo o que eu faço, devocional, live, isso e aquilo, se o marido não ajudar. Ele me ajuda, mas nós temos os papéis aqui em casa muito bem definidos. Eu sou responsável pela nossa casa, pela nossa roupa e cuido dele. E ele é o mantenedor da nossa casa. E sempre quando ele tem um tempinho, aí é que ele me ajuda, certo? Mas a responsável pela limpeza da casa, por fazer as coisas, estou usando um exemplo, Sou eu. tá, irmãos? Só um exemplo. Então, assim, quando a minha agenda estava cheia, o que eu precisava fazer? Eu deixava a casa a semana inteira e só limpava ela no sábado. Porque era no sábado que eu tinha folga, mas eu não vou pôr o meu marido para limpar minha casa. A não ser que eu esteja doente, que eu precise de alguma coisa, eu vou pedir para ele, né? Enfim, hoje a minha agenda está mais tranquila, eu consigo limpar a minha casa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, se eu quiser. Tô dando um exemplo, tá, irmãos? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que eu não fui hipócrita naquilo que eu falei. Muito bem. Continuando. Esse devocional eu lancei numa semana, na segunda-feira. No próximo devocional que eu lancei, teve o mesmo tipo de levante. O próximo devocional foi na outra semana. Eu demorei uma semana para lançar outro devocional. Quando postei, o devocional era com o título Quem me fala não mente. E eu falei nesse devocional sobre comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que quando a gente tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo fala com a gente, né? E no mesmo dia, irmãos, eu ouvi assim: há irmãos que falam de comunhão, mas não têm tanta comunhão assim. Então, irmãos, o que eu percebo é assim: eu não sei se essa pessoa ouviu os devocionais. Eu não sei se essa pessoa falou de mim ou de outra pessoa, isso não importa. Mas, irmãos, no mesmo dia, e as coisas que foram faladas mostram um mover do reino espiritual contrário à palavra que está sendo dita. Independente se foi de mim ou se foi de uma outra pessoa, se a pessoa não ouviu o devocional, não tem problema. Se foi de outra pessoa, mesmo assim, é um mover do reino espiritual contrário à palavra que está sendo pregada. E eu tenho certeza que se eu chamasse aqui, eu não vou fazer isso, mas se eu chamasse aqui meu pai, se eu chamasse aqui o Glauber e pedisse para eles falarem se isso está acontecendo com eles, eles diriam que sim. Porque quando um espírito contrário se levanta, não se levanta contra uma pessoa, mas se levanta contra a palavra. E aí, irmãos, quando foi que eu percebi? Para vocês quando foi que eu percebi. Antes disso, eu preciso falar aqui, senão eu vou esquecer. Há quem julgue quem prega, mas normalmente essa pessoa que faz juízo daqueles que estão pregando é uma pessoa que fica sentada em casa sem participar de nenhum evangelismo, sem participar das ofertas que são levantadas para socorrer os irmãos. Quer dizer, a pessoa não gosta de fazer nada, mas gosta de falar. Espírito contrário. Espírito contrário, tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que a gente precisa receber a palavra de Deus e parar de ficar nos falatórios. Gente, evite até mesmo mandar recados.
Se a tua conversa pode ser uma coisa do dia a dia, se a tua conversa é com a pessoa X, vá até a pessoa X e converse com ela. Não precisa fazer rodeio. Não precisa ir na pessoa B, na pessoa C. Trata direto com a pessoa. Pra que fazer rodeio? Eu não tô falando só de coisa de acerto de conta, não. Tô falando de dia a dia. Você tá no dia a dia? Vamos dizer, a irmã Maria quer falar comigo. Irmã Maria quer falar comigo, Sibeli. Não, aí ela chega e fala assim: Ô, pastor Luiz, precisava tanto falar com a Sibeli. Eu queria fazer isso aqui, ó, eu queria que ela fizesse comigo. Pra que isso? Né? Gente, eu tô usando um exemplo. A irmã Maria nunca fez isso, tá bom? Tô usando um exemplo apenas, tá? Mas eu tô falando assim, gente, vamos usar de sabedoria e não ficar gerando conversas, né? Falatórios, vamos acabar com isso. Ó, vamos lá. Eu falei pra vocês assim, né? Que eu achava que aquela pessoa tava com raiva de mim e que a raiva ia passar, por isso eu fui deixando, fui deixando. Não falei nada, fiquei na minha, quietinha, não comentei com ninguém, nem meu marido sabia disso, ele tá ouvindo agora junto com vocês. Enfim, aí passaram-se alguns dias. E aí foi a vez do pastor Glauber soltar um áudio. Sabe aqueles áudios que ele solta aqui no grupo com uma espécie de um devocional também, né? E, na ocasião ele falou de um assunto lá. E um dia depois eu já escutei o contrário do que ele tinha pregado. E foi aí nessa situação que eu entendi tudo. Eu falei, não era contra mim, é contra a palavra. É um espírito maligno que está se levantando contra a pregação, contra a palavra. Mas eu demorei para entender, né? Mas eu entendi, graças a Deus. E a partir daquele momento, eu entendi que eu precisava falar por misericórdia, né? Para que essa pessoa, para que essas pessoas não se percam, né? Até o momento que a pessoa estava falando que eu estava achando que a pessoa estava com raiva de mim, eu não precisava falar nada, porque a pessoa tinha que se resolver. Afinal de contas, né? A gente não pode ter raiva de ninguém. Mas quando eu percebi que a coisa era contra a palavra de Deus, aí eu entendi, opa, agora eu preciso falar. E aí então, irmãos, eu quero chamar vocês para lerem comigo João capítulo 6, João versículo 6,63 diz assim: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Muito bem. Eu gosto muito de chamar a atenção dos irmãos para esse versículo aqui, porque Jesus diz assim: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Nós podemos entender que são que há espírito vivificante na palavra de Jesus Cristo, né? Da mesma maneira que Jesus trouxe palavras que vivificam, existem palavras que geram morte. Então, irmãos, eu quero deixar aqui um alerta nessa noite, pedindo que você tome cuidado com o espírito de morte nas palavras, nas orações contrárias, nas sentenças de maldição proferidas, porque não é aquela pessoa que você está falando contra que vai perder a coroa, é você. A coroa da pessoa que está falando é que está sendo desprezada. Por quê? Lançando orações contrárias, palavras de maldição, essas coisas sobre a pessoa vai passar por dias difíceis, essas coisas assim, vai, mas ela não vai perder a coroa, quem vai perder é você.
Então, tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. Muitos ouviam Paulo e preferiam voltar atrás, né? Eles recebiam uma palavra pura e não quiseram mudar. E a oportunidade que eles tiveram de mudar passou. Palavra, irmãos, nós também temos, né? Mas só tem uma forma, né? Só tem um caminho, e é permanecer na palavra. Jesus falou sobre isso, né? Lá em João 8, né? Ele falou que aquele que quiser ser discípulo de Cristo tem que permanecer na palavra. Então, era assim, irmãos. Para Paulo, o que tá certo, o que tá errado, tá errado. Ele era assim, sim, sim, não, não, né? Assim também, irmãos, nós temos que ser. Nós precisamos acertar a nossa vida conforme aquilo que nós ouvimos, conforme aquilo que nós aprendemos. Então, não caminhe no erro. Não fique com conversas que pervertem os irmãos, tá certo? Aí, a pessoa fala assim, a Cibele prega e não vive o que prega, né? E aí, essa conversa está sendo falada por uma pessoa que é meu discípulo. Vamos dizer, alguém fala isso para o pastor Glauber, mas ele é novo na fé. Vamos dizer que ele fosse novo na fé, ele é meu discípulo. Tá bom, o que vai acontecer com ele? O inimigo vai usar essa palavra e vai minar lá no coração dele. Poxa, mas se ela prega e não vive, então quer dizer que tudo é uma mentira. Toda palavra que saiu da minha boca, que edificou algo de bom na vida dele, vai cair, vai ruir. E aí? Aí ele vai se perder. E aí? Então, quando você fala alguma coisa sobre o pastor Luiz para alguém, pensa nisso. Quando você falar alguma coisa do irmão Vantuir, que é o evangelista, pense nisso. Quando você falar do pastor Glauber, pense nisso. Porque nós estamos trabalhando para edificar na vida das pessoas. E aí vem algumas pessoas e falam coisas desnecessárias e destroem o que está sendo construído. Olha o perigo. O perigo de jogar aquela vida no inferno. Por quê? Porque falou uma coisa que não deveria falar. Eu estou falando isso para dar o exemplo de como existem palavras que sim geram morte. E são palavras de falatório profanos. Eu vou chamar os irmãos agora para a gente ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. Por favor, irmãos, abram sua Bíblia aí e acompanhem comigo, ok? 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. Vamos dizer assim. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Eu que não queria ouvir isso de Paulo. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às minhas palavras. Então veja só. Paulo aqui está falando de Alexandre, que resistiu às suas palavras. Nós vivemos isso também, né? Porque quando a gente perdão, orienta as pessoas a viver segundo a palavra de Deus, tem pessoas que cruzam o braço e dizem não. Simplesmente assim, né? E aí, irmãos, às vezes acontece também de surgirem situações onde a pessoa fala assim, não, mas tá tudo certo. Como é que tá, irmã? Tal, tal.
Não, tá tudo certo, tá tudo bem, olha, tá assim, assim, assado. E aí, daqui a pouco, você acaba descobrindo que a pessoa contou várias mentiras. Irmãos, sem brincadeira, tem mentiras no nosso meio. Porque muitas vezes a pessoa não quer, eu acho que a pessoa sente vergonha, alguma coisa assim, não quer que se saiba a realidade da pessoa e ela vai e conta mentira. Então, a pessoa quer parecer que tá tudo certo, tá tudo dentro da palavra e mente. E aí daqui a pouco a gente descobre, e não porque a gente fica vasculhando na vida da pessoa, mas é porque a gente vive na graça, e na graça as coisas são reveladas mesmo. E aí a gente descobre que era uma mentira. E aí você fica assim se perguntando, meu Deus, mas pra que a pessoa fez isso? Pra quê? E é por causa disso que eu estou aqui esta noite dizendo assim, olha, não despreze a tua coroa. Não despreze. Porque é por causa dessas coisas que entram os espíritos contrários, que entram as maldições, os espíritos de miséria, de tantas outras coisas. Irmãos, olha, a gente não pode ter preguiça de ajustar a nossa vida conforme a palavra de Deus. Ajustou? Tá tudo certo. Não ajustou? Não torne a coisa pior. Não aumente o pecado, não precisa mentir. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 3, versículo 17 e 18, tá bom? Filipenses, capítulo 3, versículos 17 e 18. O apóstolo Paulo vai falar aqui mais um pouquinho das coisas que ele passou, né? O Paulo, que era tão rigoroso com as coisas de Deus, com a salvação dos seus discípulos, dos irmãos de quem ele cuidava, da igreja de Cristo que ele preparava para encontrar com o Senhor. Perdão. Versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo estava dizendo aqui, chorando, estava escrevendo chorando, porque, irmãos, estas pessoas que ele falou, ele sentia dor em ver essas pessoas assim, longe de Cristo, fazendo essas coisas, porque porque já tinham sido discípulos dele. Então, ele pregou Cristo para a pessoa, ele pregou a palavra, né? Olha, limpa a sua vida, tal, 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 e a pessoa foi só se afastando, foi só querendo o pecado, querendo as coisas erradas, e a pessoa foi se tornando cada vez pior, e Paulo sentia o seu coração sendo dilacerado quando ele via um discípulo se afastando, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é outra coisa. Ele fala aqui, né? Inimigos da cruz. Irmãos, inimigos da cruz também se manifestam como inimigos daqueles que pregam a palavra de Deus. Se o teu irmão está pregando a palavra de Deus, né? Não fica falando da vida dele. Não fica falando do que ele está pregando, né? Ah, mas está pregando comunhão, mas não vive comunhão? Ah, mas está pregando que a mulher tem que trabalhar em casa e o marido tem que.
Não importa. Deixa pregar, tá na Bíblia, tá falando de acordo com a palavra de Deus. Deixa o irmão pregar. Não fica falando da vida dele, não, né? Também se manifestam, os inimigos da cruz também se manifestam como inimigos daqueles que trabalham. Deus não nos deu o direito de julgar os pregadores. Deus quer que a gente ouça a palavra, né? E aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui no versículo 19 por que as pessoas fazem isso. Por que são inimigos da cruz? Por que falam daqueles que pregam, falam daqueles que trabalham? Olha o que diz no versículo 19. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Aí, muitas vezes, eu já preguei sobre a pessoa amar as coisas deste mundo, né? E sempre quando eu prego, sempre falo sobre bens, dinheiro, carreira, né? Um casamento, um relacionamento, não sei o que tal. Beleza, eu sempre falo sobre isso. Mas, irmãos, nem sempre é isso. Às vezes, a pessoa não tem ambição de nada disso, mas ela ama a vida mansa que ela tem. A pessoa gosta de viver da maneira errada como sempre viveu. Gosta do erro. E acha que tá tudo bem. Mas se a gente for olhar as palavras de Jesus, não tá tudo bem. E aí a pessoa pensa assim, não, mas tá tudo bem porque eu tô debaixo da graça. Só que a gente não pode ser negligente com a palavra. A gente não pode usar a graça como como um cobertor para aquilo que a gente quer continuar no erro, né? Por que que Paulo fala aqui de ventre? Porque muitas vezes a pessoa tem um orgulho, mantém aquele jeito de viver por um orgulho. Eu não preciso mudar. Eu tô bem, eu tô certa. Eu tô certa. Não preciso mudar. Então, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Então é um tipo de orgulho isso. Nós não podemos ser negligentes com a palavra de Deus. E a palavra negligente, ela tem o significado de preguiça, né? Agora eu não me lembro se é Pedro ou se é Paulo que fala sobre isso. Sobre sermos negligentes. Fugiu aqui da memória, irmãos. Mas é isso, a gente não pode ser preguiçoso. E esta preguiça é no sentido de não quero mudar, eu quero continuar do jeito que eu sempre fui, né? Então, mais uma vez eu vou dizer aqui, olha, não despreze a chance que você tem, não despreze a palavra que você recebe, não despreze o fato de você ter acesso a uma palavra pura, verdadeira, de fonte limpa. A fonte da palavra que nós temos é a graça. Então, não despreze isso, né? Porque você pode perder a sua coroa. Eu ainda quero chamar vocês para ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Agora nós vamos ler os versículos 12 e 13. Diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Então veja só, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu porque era uma coisa que ele viveu. Vocês perceberam aqui? Ele vivia falando, pregando a palavra de Deus, trabalhando em prol das vidas
e vivia recebendo a punhalada pelas costas, né? Então, quem escreveu isso aqui foi um homem que se gastou pelas almas, né? E muitas vezes era tratado sem nenhuma estima. Então, aqui ele está dizendo assim, né? Reconheça os que trabalham. Não fale mal, né? Não fale mal daqueles que trabalham. Eles estão trabalhando para Jesus. Eles estão fazendo aquilo que Jesus mandou que eles fizessem. E aí ele fala aqui, e vos admoestam, quer dizer, olha só o que Paulo está falando. Presta atenção aqui comigo, ó. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós e que vos admoestam. Ó, o que presidem primeiro, né? Pastores e líderes. E que vos admoestam. Por que que ele fala isso? Porque as pessoas que têm coragem de admoestar fazem por misericórdia. Fazem por amor pela alma da pessoa. Porque antes é melhor a pessoa tomar uma advertência, né? Receber uma advertência do que a pessoa caminhar para o inferno. Porque a pessoa ali, ela tem a oportunidade de cair a ficha na cabeça dela. Poxa vida, é verdade. Eu errei, né? E ali a pessoa pode mudar. Agora, se não, se então ninguém falar nada disso, que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, tem de grande estima e amor por essas pessoas, né? Porque não são todas as pessoas que se dispõem a passar, vou falar aqui bem claramente, a passar o que nós que pregamos o evangelho passamos. Não são todas as pessoas que estão dispostas. Quem está perto de mim há bastante tempo, por exemplo, sabe. Eu já até comentei aqui algumas vezes com os irmãos no grupo que muitas vezes o meu pai tá pregando, de repente de madrugada lá ele passa febre. Eu também já passei por isso aqui. Esses dias atrás, o meu pai teve um confronto com demônios lá na casa dele lá. Uma noite bem agitada. Na noite seguinte fui eu aqui. E assim por diante, irmãos. Não tô falando por orgulho, não tô falando por altivez. Eu tô falando assim, olha, que tem pessoas que não se dispõem a isso. Não tem, sabe, essa disponibilidade disso. E nós estamos tendo. Entende? Não é uma grande coisa. A gente não está fazendo nada de, ai, maravilha. Não é nada disso. Nós estamos fazendo aquilo que é necessário que a gente faça, que Jesus mandou fazer. A gente não está fazendo nada mais do que deveria. Mas a gente se dispõe a isso. Portanto, o apóstolo Paulo está falando assim: olha, essas pessoas que te admoestam, que presidem, que isso, que aquilo, precisam ser tratadas com grande estima, com amor. Por quê? Por causa do que eles fazem. Tá certo? Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui mais uma vez, tome cuidado com aquilo que sai da sua boca, para não trazer espíritos malignos, espíritos contrários, né? Que estão vindo contra a palavra, contra os estudos bíblicos, os devocionais, isso e aquilo. Meus irmãos, eu quero dizer aqui com todo o meu coração para vocês que os devocionais que eu faço não é dirigido para este grupo de irmãos, porque aqui vocês já são todos discípulos, né?
você já tem formação. Ele é dirigido para um público que não conhece o evangelho ainda, que está conhecendo, ou que conhece o evangelho de uma outra maneira da religião. É claro que eu fico muito feliz que vocês ouçam os devocionais, porque vocês me ajudam. A quantidade de visualização aumentando leva o devocional para outras pessoas, mas ele não é feito para vocês. Ele é feito para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né? Eu, como evangelista, eu sinto esse chamado em pregar mais para fora do que para cá, para o grupo. Já o meu pai, já o pastor Glauber, eles não. Eles têm o cuidado com as ovelhas, né? Então, irmãos, nós precisamos. E o maior cuidado que você pode ter é andar corretamente, de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, talvez alguém esteja pensando assim: nossa, mas a Cibele foi muito dura no que ela falou. Eu posso ter falado coisas duras aqui, irmão, mas o Senhor Jesus Cristo disse assim, que aquele que pratica a iniquidade, que não faz a vontade do Pai, não vai ser salvo. Então, tome cuidado com a desobediência. A desobediência é um meio pelo qual Satanás trabalha na sua vida. A desobediência é um meio pelo qual entram as maldições e até mesmo a perdição. E até mesmo os espíritos malignos no meio do grupo. Então tome cuidado. Amém? Era isso que eu queria falar com vocês. Eu volto a dizer que se tiver alguém que quiser falar comigo, que quiser saber alguma coisa, quiser conversar, quiser falar, ah, Cibele, mas você puxou minha orelha, mas isso, mas aquilo, não tem problema. Pode vir falar, mas lá no privado, não no grupo. Tá certo? Tiver alguém que tiver alguma coisa contra mim, que quiser falar para mim, fale comigo, tá certo? Meu pai não é garoto de recado, minha mãe não é garota de recado, tá certo, irmãos? Por favor, vamos usar de sabedoria. Amém? Então era isso que eu queria deixar aqui essa noite para os irmãos e digo para vocês que eu amo cada um de vocês, que eu olho para trás na minha vida e percebo que Jesus foi muito maravilhoso quando me colocou para discipular alguns irmãos. E agora que nós estamos chegando perto da vinda do Senhor Jesus Cristo, eu só espero que todo o trabalho que fizemos para Ele tenha sido eficaz na vida dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. E eu vou pedir para algum dos pastores, ou meu pai, ou o pastor Glauber, fazer a oração final. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Talvez alguém poderia dizer, é uma hora difícil de se falar. Eu vou dizer ao contrário. Porque, irmãos, Deus tem colocado algo no meu coração e diz assim, né, que se for para a pessoa ficar conosco, né, no nosso grupo, ou não, que isso, é claro, não está restrito à salvação, você ficando ou não no grupo, eu sempre digo assim, se a pessoa não sair hoje, ele sai amanhã, sai depois e um dia ele vai sair. Mas o que foi ensinado hoje, talvez para alguns que não estão sabendo, né, de algumas coisas, até se torna uma palavra dura, mas não é, não é. E quando essa semana o pouco assim que a Cibele falou para mim, que ela disse, eu vou falar sobre a palavra ou sobre o espírito, alguma coisa assim, eu disse para ela, eu também vou falar. Eu disse assim, eu também vou falar, pode falar sobre isso, não tem problema não, mas também vou falar. Então, irmãos,
Deus me deu uma palavra porque uns 2 dias antes da Cibele falar para mim que ela estaria falando sobre a palavra, alguma coisa assim, eu tinha tido um sonho e no sonho eu fui advertido sobre um espírito maligno que sai da boca. Espíritos malignos que saem das bocas ou da boca da pessoa. E Deus me deu uma palavra que é gerados pela palavra da verdade, que nós vamos estar trazendo amanhã. Gerados pela palavra da verdade. E eu preciso que todos os irmãos estejam presentes amanhã. Todos que ouviram aqui, os que não ouviram, eu quero que sejam convidados pelos irmãos. Se você sabe aí que o seu esposo, a sua esposa, o parente, o irmão não esteve no ensino de hoje, que estejam no ensino de amanhã, às 19 horas. Amanhã vai ter evangelismo, eu já vou aproveitar para ele terminar o evangelismo num horário que os irmãos de São Paulo consigam chegar em casa para ouvir o estudo. Porque nós temos passado, irmãos, algumas dificuldades e o inimigo tem se levantado contra a nossa vida e tem tentado destruir a vida com enfermidades, quebrando o carro, trazendo para a nossa vida coisas que, por causa de palavras que são espírito maligno que saem da boca. Então eu quero que os irmãos estejam presentes amanhã, porque a palavra é muito boa, é para você se firmar na verdade. Não vai vir mais correção e chicotada não, talvez não, tá? Mas eu preciso que você entenda o que é que você está perdendo quando você permite que da sua boca saem espíritos malignos. Irmão, e foi tão forte o que o Senhor Jesus falou comigo. Eu estava dormindo, quando eu acordei, parecia que eu estava com a boca travada, cheia de demônios. E o Senhor Jesus falava comigo: espíritos que saem da boca. Então, meus amados irmãos, eu quero que você aguarde o ensino de amanhã, às 19 horas, e vamos estar juntos, em nome de Jesus, porque não adianta nós falarmos assim: ah, pastor, mas que palavra boa, né? Quando vem aquela palavra gostosa, né? Ah, pastor, que apostila maravilhosa, que livro bom, pastor. Mas quando pega no eu, né? Eu me lembro a última ceia, quando nós estávamos morando em Joanópolis, né? Pregamos sobre isso. A pessoa está sempre feliz, né? Está sempre, ah, pastor, que bênção, que bênção. Quando você fala alguma coisa que pega no calcanhar de Aquiles, né? Que nem fala, aí pronto, né? A pessoa já se levanta contra. Então nós precisamos estar juntos amanhã. Em nome de Jesus, o estudo de amanhã está pronto, está muito bom, e você precisa entender o que é que você está perdendo se você não aproveitar essa palavra da verdade. Então, que Deus abençoe a todos. Jesus, e eu vou estar orando, mas vou pedir também que o pastor Glauber esteja orando e que nós possamos estar juntos para o dia da vinda do Senhor Jesus. Vamos fazer outro áudio. Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das luzes, Pai amado, nós te agradecemos por esta palavra de hoje e queremos, Pai, que o Senhor fale conosco a cada instante, a cada momento, para nos aperfeiçoar, para nós chegarmos até o teu reino, Pai, a tua glória. São os últimos dias que nós estamos vivendo sobre a terra. E a tua palavra diz: fale com severidade, exorte, e ninguém te desengana. Então, meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor entre agora, Pai, em cada vida,
Pai amado, dando entendimento da tua palavra, trazendo, Pai querido, os teus amados para entender os teus propósitos, Pai. Que cada um venha receber do teu amor, da tua graça, Pai querido amado, e se necessário for da tua misericórdia. Pai, nós te pedimos para cada um dos nossos irmãos que aqui falaram, Pai, cada um dos irmãos que aqui ouviram a tua palavra, e também pela vida da Cibele, que pregou, Pai querido amado, aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Guarda, livra do mal, livra de toda investida de Satanás, Pai, todo o poder da mentira caia por terra, tudo aquilo, Pai amado, que não pertence ao reino do céu, ao reino da luz, Pai, ao reino da verdade, caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos essas coisas e te agradecemos pela vida de cada um que o Senhor tem dado, Pai, para nós ministrarmos a tua palavra. Eu te peço essas coisas e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos os irmãos, irmãs. Eu quero também estar orando aí em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esta oportunidade, Pai, por este chamado tão precioso, por meio desse estudo bíblico e que nós cremos, Pai, que é uma correção, que é um alerta, né? Que são tudo isso, Pai, o teu cuidado para conosco, para que não venhamos a nos perder, para que não venhamos a cair nos laços de Satanás. Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, eu rogo, eu intercedo, Pai, com muito amor, para que cada irmão receba esse estudo bíblico com total misericórdia, Pai, com total humildade no seu coração. Não permita, Pai, que Satanás venha roubar, matar, mentir em relação a esta semente que foi plantada hoje nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que cada levante das trevas venha cair por terra, Pai. Em nome de Jesus, dê, Pai, suporte para os nossos líderes, pastores, evangelistas, cada um, Pai, dos teus filhos, né, que tem recebido o chamado do discipulado para evangelizar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sê para com cada um deles, dando, Pai, amor, dando, Pai, suporte, para que continue levando a tua semente para frente, Pai. Em nome de Jesus, que todos, Pai, não olhem para os defeitos, mas olhem para aquilo que o Senhor Jesus tem transformado, Pai, cada um de nós. Em nome de Jesus, eu ordeno, por meio desta palavra, por meio desta confissão, que cada um de bom grado recebeu. Portanto, eu ordeno que todo espírito de mentira, todo espírito de confusão, todo espírito de astúcia, todo espírito de inteligência humana, todo espírito de vitimismo, eu ordeno em nome de Jesus. Você não tem autoridade sobre este irmão e sobre esta irmã. Portanto, saia agora em nome de Jesus Cristo. Porque esta é a igreja, é o corpo saudável de Jesus, dirigido, guiado, ungido com o Espírito Santo de Deus. Pai Santo, que não haja nenhum dano sobre a vida da irmã Cibele. Guarda ela, Pai, de todo mal, assim como também ao pastor Luiz, a minha vida. Pai, mesmo que cada irmão e cada irmã que está ouvindo aqui, que não tem, Pai, um cargo eclesiástico, mas que tem, Pai, amado a tua palavra e que tem levado, Pai, a tua glória, a tua semente por onde quer que passa. Cada um dos nossos irmãos que ouviram esta palavra e que concordam, sejam libertos, guardados, protegidos, Pai. E que continuem, Pai, vivendo como comunidade, como igreja que o Senhor preparou. É o que nós te pedimos, Pai. Também oramos, Pai, por toda a tua igreja sobre a face da terra. Cada ataque das trevas sobre a igreja, a tua igreja na terra, venha cair por terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós oramos com misericórdia, Pai, por aqueles que hoje estão
presos nas suas concepções, mas que na verdade manipulados pelo inimigo. Oramos porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel, né, para conceder arrependimento a estas pessoas. É o que nós pedimos por eles, Pai. E te agradecemos para que mais palavras como estas venham. Te agradecemos, Pai, pelo estudo bíblico de amanhã, que ainda nem chegou, mas o nosso coração já se alegra por estar diante da tua palavra. Guarda cada um nesta noite, livrando de todo mal o pastor Luiz, família dele, todos os nossos irmãos aqui. Em nome de Jesus, Pai, sem exceção, até aqueles que estão afastados, mas que venham, Pai, e que recebam da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E que o grande e o eterno amor de Deus, o Pai, que a graça e a paz, a glória do Senhor e Salvador Jesus, e que também a comunhão com o Espírito Santo de Deus estejam com cada irmão e cada irmã que ouviu esta palavra, com aqueles que ouvirão depois, com cada um dos nossos familiares representados, com toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra e com todos os irmãos da missão embaixadores de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós pedimos também, Pai, guarda a vida da tua filha Gislene e consola ela, Pai, com teu Espírito Santo, para que ela possa consolar aqueles que não têm esperança. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se vocês consideram que essa mensagem é importante e que outras pessoas precisam ouvi-la, por favor, deixe aqui o seu like, compartilhe, comente. Assim a plataforma vai entender que essa mensagem é relevante e vai sugeri-la para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.